Jó, capítulo 4. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde de manhã até à tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Jó, capítulo 5. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, e, ao meio-dia, andam como de noite, as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará.
Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó, capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e, em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem. Os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão! Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias?